Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Boa noite, graça e paz, pessoal. A gente sempre começa dando boa noite, não para muitas pessoas. Agora sim, Emily, graça e paz, tudo bem? Geralmente boa noite é pra gente, né? Boa noite é uma saudação para você que vai. assiste esse vídeo depois, né? Que vai lá procura no nosso IGTV, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube. Mas sejam bem-vindos vocês que vão entrar hoje, né? Que vão aí partilhar com a gente sobre o tema da nossa live agora conosco, né? Que vão viver conosco essa reflexão. E a gente sempre dá esse tempinho, né? Não só a gente, mas como todo mundo que faz live, para esperar mesmo o pessoal entrar, para que a gente não fique partilhando um tema que é tão rico, né? Falar de perdão é uma coisa tão profunda, tão rica e difícil, viu, gente? Eu confesso que eu fiquei assim, é isso mesmo, Jesus? Desde domingo eu estou com esse tema e eu fiquei pensando, ai meu Deus, é isso mesmo que a gente vai ter que falar? É isso que o Senhor quer que a gente partilhe hoje? Então não é um tema muito fácil, né, de falar. Não é um tema que a gente consegue falar em uma hora, né, Karina? Acho que falar do perdão nós precisaríamos de horas e, sei lá, de uma série de lives para estar partilhando sobre o perdão. Mas aqui hoje a gente vai tentar aí falar um pouco dos documentos da igreja, do catecismo e também, claro, da nossa experiência, né? Porque assim, tá, gente? A gente tá sempre apoiado na doutrina da Igreja Católica, mas nas nossas experiências, né? Tudo que a gente fala aqui são experiências vivenciadas, né? Não é só de ler, não é só de um estudo, mas de fato as lives a gente vem proporcionar para vocês uma experiência profunda com o amor de Deus, com a misericórdia entre nós, né? Entre os nossos erros, entre os nossos acertos, mas a gente traz para vocês a nossa experiência de vida, de que é possível buscar a santidade. Sim, e com o intuito justamente dessa possibilidade no dia a dia, né? Naquilo que nós somos dentro da nossa vocação. Então, dentro da nossa vocação aqui de consagrados, da sua vocação que é mãe, que é pai, que é jovem, que é profissional, que está na faculdade, nós queremos que cada um olhe para a própria realidade e encontre esse caminho de santidade, assim como nós encontramos diariamente, né? Sejam bem-vindos aí, o pessoal que tá aí. Se parou, voltou? Voltou. Acontece sempre, né? Na hora da live essas coisas. É uma atualização do celular que às vezes pega a gente de surpresa, mas tá tudo sob controle. E pessoal, a gente convida vocês a compartilhar essa live, tanto o pessoal do Instagram quanto o pessoal do Facebook. A gente pede para que vocês compartilhem, né? Envie a live aí pelo direct do Instagram, abram salas de vídeo ou então simplesmente compartilhe a live aí no seu perfil para que a evangelização possa mesmo chegar a outras pessoas. Talvez alguém que precise hoje, mas que faz parte da sua vida, né? E não da nossa realidade, mas que através de você pode chegar a esse tema, pode chegar a essa palavra e pode fazer uma experiência com Deus. Só quero, assim, antes da gente iniciar com a nossa oração, a gente falar assim, que o perdão, ele é uma ação de Deus tão profunda na nossa vida que ele nos salva. O perdão, ele é fonte de cura. O perdão, ele, inclusive, nós estamos falando de cura física. Padre Léo sempre falava, existem pessoas que estão doentes pela falta de perdão. Então, assim, vamos compartilhar essa live para que nós possamos nos ajudar. O intuito das nossas lives é a evangelização, é para que eu e você consigamos, de fato, ir buscando a nossa salvação. E o perdão é um caminho, tá, gente? Para a gente alcançar essa vida plena que o Senhor nos chama, né? De fato, vai nos libertando para vivermos o amor de uma maneira cada vez mais livre, naquilo que é o amor. Sim. Então vamos iniciar com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje,
agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, entregar a Deus o dom da sua vida, a sua família, o seu trabalho, as necessidades do seu coração, aquilo que você tem passado, aquilo que pode ser intenção de oração ao longo do seu dia. Peço de maneira muito especial que o Espírito Santo nos dê a graça de mergulhar nas áreas da nossa vida que precisam do perdão ou que precisam perdoar alguém, alguma situação, algo que nos aconteceu. Que seja de fato uma experiência profunda e uma experiência que nos transforme, que não nos deixe sair desta live da mesma forma que chegamos até aqui, mas que juntos nós possamos encontrar como dar passos ainda mais à frente, ainda mais próximos de Deus, que possa nos salvar dessa vivência, né? Daquilo que nós precisamos ser perdoados e do que nós precisamos perdoar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pessoal, a palavra que hoje vai nos auxiliar nessa partilha está em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos do 4 ao 9. 1 Coríntios 13, do 4 ao 9. Vai nos dizer assim: o amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, limitada é também a nossa profecia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, essa passagem é uma passagem muito conhecida, o Cântico da Caridade, o Cântico do Amor, onde São Paulo vem nos dizer o que de fato é o amor e como colocar o amor em prática. E por quê? E hoje também, né, para aqueles que acompanham a liturgia, é a primeira leitura da missa, né? Então, hoje, logo pela manhã, participando da missa e refletindo essa passagem que nós já refletimos um monte de vezes, mas a palavra é sempre nova. A palavra nos renova. A palavra de Deus é nova e ela nos renova. E ela é transformadora. Então, assim, eu ouvindo essa palavra hoje, meditando, e a gente sempre gosta de andar de acordo com a igreja. E a liturgia da igreja, de domingo retrasado, domingo passado, vem falando sobre o ato do perdão. E, partilhando assim, não dá pra gente falar do perdão sem falar do amor. Porque o amor está intrinsecamente ligado ao perdão. Só é capaz de perdoar aqueles que amam. E eu só vou saber se eu amo
só vou fazer a experiência de ser amado a partir de Deus, a partir do Cristo. E a gente vai conseguir conhecer Jesus Cristo, nós vamos conseguir conhecer o amor perfeito, porque o amor perfeito, o amor pleno é Deus. E esse amor pleno, perfeito, se encarnou na pessoa do Cristo, se revela, né? Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Jesus Cristo revela quem é Deus para nós, a partir da Bíblia. Por isso que nós colocamos esse tema da live de hoje. A partir da Bíblia, né, na palavra de Deus, encontramos força para o perdão. Porque na palavra de Deus, nós reconhecemos quem é Deus. E quero aqui, antes de falar aqui da passagem, né, nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele fez uma encíclica, ele escreveu uma encíclica, um documento, que fala assim, Deus é amor. Ponto. E ele começa falando assim, que na Bíblia nós temos duas grandes novidades. Talvez para você você assim, nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Mas será que de fato, entre o ouvir e o compreender, há uma distância muito grande? E o viver? Será que de fato essas duas grandes novidades são fecundas dentro do seu coração? Vamos ver então quais são essas duas grandes novidades que o Papa Bento Emérito fala, né? Papa Emérito Bento, aliás. A primeira verdade, revela a imagem de Deus. Então na Bíblia a gente tem essa grande novidade, essa grande verdade. O que a palavra de Deus nos fala, né? Que ela revela a imagem de Deus. A segunda grande novidade, a segunda grande verdade é que na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos a imagem do homem, a imagem do ser humano. E o que fala sobre a imagem do ser humano? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Logo, se somos imagem e semelhança de Deus, isto significa que nós somos capazes de amar. Se somos capazes de amar, se somos imagem e semelhança de Deus, se somos filhos de Deus, significa que nós somos capazes de colocar essa palavra em prática. Ainda, acho que há umas 2 semanas atrás, eu dava uma formação para a comunidade Vida e eu usava essa passagem e nós íamos destrinchando a forma de chegar nesse amor, de chegar nessa caridade. Que não é uma passagem só para nós consagrados, mas é uma passagem para você, porque você é um filho de Deus também. Então você é capaz de viver, vamos lá, o que está escrito aqui? A paciência, você é capaz de ser paciente, você é capaz de ser bondoso, você é capaz de não ter inveja, você é capaz de não ter orgulho, você é capaz de não ser escandaloso ou escandalosa, de não ser arrogante. Você é capaz de amar, porque aqui fala assim, ó, o amor não busca os seus próprios interesses. Você é capaz de não se irritar. Meu Deus do céu. Quando eu li essa passagem de novo, até na nossa formação, fala assim, quantas vezes eu me deixo me irritar por coisas pequenas? Hoje a gente saiu, né, para fazer as nossas coisas e voltando para casa, assim, eram mais de 6 horas, né? Às 18h30, gente, esse horário, o trânsito é complicadíssimo, né? E eu dirigindo, a irritação vem à tona, né? E eu pensava, nossa, eu tenho que perdoar, não posso me irritar, porque o amor não se irrita. O trânsito é um exercício de santidade. Exercício de santidade, porque, nossa, dá uma irritação profunda na gente, né? Principalmente esses horários de pico, assim. Então, aí eu ia fazendo esse exercício, Bruna, não se irrite. Mas, é lógico, né, a irritação faz parte do ser humano. Mas, assim, nós somos capazes de superar. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça e se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, olhando para essa passagem, assim, que coisa de louco! Eu não sou capaz de viver tudo isso, mas eu falo, se o apóstolo Paulo escreveu isso daqui, é porque ele viveu. Sim. E porque ele via que era possível das pessoas viverem.
Mas aí é que eu digo, só é possível fazer essa experiência quando a gente encontra o amor que Deus tem por nós. Só é possível fazer essa experiência quando a gente olha para nós e a gente se descobre como filhos de Deus. E filhos amados, porque só ama quem é amado. Só perdoa quem já viveu a bonita experiência de ser perdoado. Só é capaz de tirar a raiva, de tirar o rancor, quem conseguiu já fazer essa experiência de, de suportar essas situações também. É claro que se a gente olhar essa passagem, ela tem um peso enorme. Mas os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Quando a gente vive a partir da experiência que o Papa Bento XVI nos convida, a partir do amor. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos ter contato com a Bíblia. O Papa ainda fala assim, o encontro com as manifestações visíveis do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento da alegria que nasce da experiência de ser amado. Ou seja, a experiência de ser amado nos coloca num caminho de alegria. E esse caminho de alegria nos dá a condição de encarnarmos esta palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. A experiência da alegria de sermos filhos amados de Deus nos faz não desistirmos de colocarmos em prática diariamente das coisas mais simples, das coisas mais complexas, fazer a experiência com essa palavra. Ler e permitir através da experiência do Espírito Santo que essa palavra seja fecunda na nossa vida, com que essa palavra seja fecunda na nossa história. E lembrando, gente, que aqui no versículo 10 fala assim, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ou seja, significa que nós somos imperfeitos. Então essas coisas, os sentimentos, a irritação, o orgulho, o rancor, a inveja está borbulhando dentro de nós. Mas quando chegarmos, quando completarmos a nossa vida, aí esses imperfeitos se desaparecerão. Mas enquanto isso, nós precisamos lutar. Nós não podemos nos deixar vencer por esses sentimentos que por vezes nos enganam. Nós não podemos nos deixar se levar pela inveja, pelo orgulho, pela arrogância, todas essas palavras que eles estão colocando aqui são obstáculos para a gente não viver o perdão. São obstáculos para a gente cada vez mais criar uma divisão com o outro e criando barreiras. Então é por isso que ele fala do amor, porque de fato o amor vai expulsando esses sentimentos que por vezes querem nos dominar. Sim. Como a Brené ia dizendo, essa experiência verdadeira com o amor, do sentir-se amado, é que vai nos fazer entender que Deus nos perdoa e que Deus nos salva. Porque muitas vezes, para chegar nessa experiência do amor já é um desafio. Depois, para olhar para minha vida, para minha realidade e entender assim que Deus me perdoa dos meus pecados e me salva para que eu viva uma vida em busca da santidade, é algo muito grandioso para nós, mas verdadeiro. E a gente só chega a essa verdade por meio do amor. E aí, antes da live, eu estava lendo uma catequese do Papa Francisco e li uma frase que acredito que seja muito importante para todos nós. E ele vai dizer assim: há duas coisas que não podem se separar: o perdão dado e o perdão recebido. Nós recebemos o perdão de Deus e é isso que nos capacita a perdoar. É algo muito concreto. É algo que realmente não dá para separar quando é uma experiência profunda, quando é uma experiência de intimidade. Eu me sinto perdoada e me sinto chamada a perdoar. Ainda o Padre Eugênio, ele vai dizer assim: o perdão é o fundamento de todo o caminho de cura interior e é também o fundamento da santidade. Fundamento, base, alicerce, aquilo que sustenta a nossa cura interior e o nosso caminho de santidade. E olhando para toda essa realidade, eu pensava assim, é um início. Todas as vezes, por exemplo, que nós confessamos, Deus nos envia para recomeçar, para começar um caminho novo.
não para voltar à nossa vida velha. E muitas vezes a gente cai nesse costume de não deixar as coisas velhas para trás, de sempre trazer conosco diante do perdão, diante da nossa experiência e trazendo isso para nossa experiência de cura, e por isso ela não acontece. E aí eu me lembrei de uma situação muito simples, mas que me fez olhar para essa realidade de uma forma muito profunda. Domingo nós estávamos na sede da nossa comunidade e o neto do nosso fundador estava lá com a gente, o Jonas, e ele sujou o pé, sujou na terra, sim, o chinelo também estava sujo e ele queria muito lavar. Aí ele falou assim, eu quero lavar o meu pé pra brincar no tapete do meu irmão. Ele tem um irmão bebezinho, né? E ele tava assim, no tapetinho no chão e realmente não pode ficar pisando ali com o pé sujo, por causa do bebê mesmo, de não ter contato com a sujeira. E ele entendeu isso, que ele precisava estar limpo. E eu falei assim, vamos lá, Jonas, que eu ajudo você. Aí fui com ele no tanque, lá na lavanderia, lavei o pé dele, sequei e agora ele estava limpo. Ele podia ir fazer o que ele queria. Aí ele olhou para mim e não viu que eu tinha levado o chinelo para lavar também e falou assim, agora você vai ter que me pegar no colo e me colocar lá em cima do tapete, porque não vai adiantar eu andar tudo isso aqui até o tapete, porque vai sujar o meu pé de novo. Olha só o que ele percebeu. Ia desperdiçar todo aquele caminho. Eu levei ele no colo até o tanque, lavei o pé dele, sequei e ele falou assim, vai ser um trabalho desperdiçado se você deixar que eu volte andando agora, no meio da sujeira. E aí eu falei assim, não, Jonas, mas eu vou lavar o seu chinelo, você vai poder colocar ele e ir pra lá andando. Deus faz isso conosco. Ele tira a nossa sujeira, ele nos limpa e ele nos dá sapatos para caminhar. Ele não leva a gente de volta no colo. É claro que Deus sempre nos consola, Deus sempre cuida de nós, mas nesse nosso caminho, naquilo que é a nossa missão, Ele nos dá esse auxílio de mostrar assim, agora você está pronto, comece um caminho novo, de vida nova, de vida em abundância. Você não precisa voltar pelo mesmo caminho, não precisa passar pelas mesmas sujeiras. Agora é um recomeço. E Deus sempre nos chama a fazer essa experiência de ser perdoado e de perdoar. O caminho para isso, gente, de se sentir perdoado e de perdoar, de fato, a gente se encontra na palavra de Deus. E ainda hoje, rezando o ofício das leituras, é uma oração universal, né, da igreja, da liturgia das horas. E a primeira leitura do ofício é a leitura do profeta Ezequiel. E na leitura hoje do profeta Ezequiel é aquela passagem tão bonita que fala assim: tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele faz essa analogia da pedra e da carne para dizer assim, que o amor de Deus arranca de nós a dureza do nosso coração e nos dá um coração mais mole, nos dá um coração mais sensível, nos dá um coração acolhedor. Um coração que acolhe o perdão. E quando a gente fala de perdão, eu dizia no início dessa live, é um tema tão complexo, porque perdão, primeiro, eu preciso aceitar o perdão de Deus na minha vida. Porque se você não aceita o perdão de Deus na sua vida, você não vai se perdoar e, consequentemente, não vai perdoar os outros. E aí, falar da experiência do perdão de Deus é falar do sacramento da confissão, que é o sacramento da cura da nossa alma. E aí eu convido você, né? Depois, na hora que acabar essa live, vai lá no nosso canal e procura uma live que nós fizemos com o Padre Kleber, que fala assim, a misericórdia de Deus. Meu Deus do céu, gente, essa live foi fantástica. Um sacerdote explicando o porquê que a igreja coloca o sacramento da confissão, o que significa. E se você está precisando da cura da sua alma, vai nessa live, depois procura um sacerdote, reconcilie-se com Deus. Graças a Deus as confissões já retornaram. Então entre em contato com a paróquia, com o seu padre, porque assim, o sacramento da confissão, de fato, quando ele não é feito simplesmente por fazer, é uma cura assim imensurável, uma força maravilhosa para nossa alma, para nosso espírito, para nosso corpo, para nossa vida. Um ponto. Segundo ponto, nos perdoar.
A gente precisa nos perdoar dos erros que a gente comete, dos erros mais pequenos aos erros maiores. E eu me lembro que em uma situação assim que eu vivenciei, isso foi ano passado, e ia chegar a quaresma, né? E eu fiquei pensando assim, qual vai ser o propósito que eu vou fazer para minha quaresma esse ano? E eu comecei a perceber que eu colocava um peso muito grande diante dos meus erros. Eu não estou falando, né? Vou abrir um parênteses aqui, que a gente tem que aceitar o nosso erro. Não. Nós precisamos olhar para a nossa história e precisamos aprender com os nossos erros e nos colocarmos num caminho de busca pela santidade. Mas por um erro, por um peso errado diante dos nossos erros, não adianta nada, porque aí a gente vai continuar errando. E eu falei assim, se eu for tão intolerante com os meus erros como eu estou sendo, dificilmente, se eu não aceito as minhas limitações, dificilmente eu vou aceitar as limitações dos outros. E aí eu vou querer sempre viver uma cobrança em cima do outro desnecessária. E não vou ter um coração acolhedor. E eu tive que fazer uma reconciliação com a minha história, e aí um sacerdote foi me ajudando nesse processo de aprender de fato a olhar para os meus erros, de aprender de fato a olhar para a minha história com esse olhar amoroso, de sim, consertar, né? Nós não podemos permanecer no erro, nós precisamos sempre buscar um caminho de busca de melhora, mas ele me ensinou a fazer isso da maneira correta, da maneira certa. Então a gente precisa também aprender a nos perdoar, e aí a gente precisa chegar nessa questão de perdoar o outro. E da missa de domingo, quando o padre ia falando da experiência do perdão, eu ficava pensando assim, existem situações que são mais peculiares, tá, gente, quando se fala de perdão. Eu não sei o que você já vivenciou na sua história. De repente você passa por uma situação, por exemplo, que me vem agora, um pai que abandona um filho. A questão de perdoar vai ser muito complicada, porque daí entra a rejeição, entra o abandono, e aí é um processo de cura interior que essa pessoa vai precisar passar. E de repente vamos falar da realidade, talvez você nunca vai conhecer esse pai que te abandonou. Aí como que você vai perdoar essa pessoa? Não tem como você chegar até ela e dar o perdão, mas aí, gente, é um perdão da sua história, é um perdão do coração. E aí você precisa procurar uma ajuda, tanto psicológica, mas principalmente uma ajuda espiritual, um diretor espiritual, que vai fazer com que vai te direcionar para fazer essa cura interior. Mas aí não é o padre que vai fazer isso, não é o psicólogo, não é um formador, né, para quem aí é de uma comunidade, missionário, mas é você. Você precisa olhar para você e por isso que eu falo do amor de Deus, porque daí você vai olhar para a cruz de Cristo e vai falar assim: e quantas vezes eu abandono Jesus? Quantas vezes eu rejeito Jesus? E Ele me ama, sempre. Porque o amor de Deus é um amor infinito, é um amor pleno. E se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Claro que não é um processo fácil, por isso que eu falei da ajuda, né? Nós precisamos ter ajudas, mas é possível? Mas isso é uma situação peculiar. Quantas outras, né, que a gente passa? Eu me lembro que eu vivi uma situação com uma pessoa assim, que não tem como eu chegar e pedir pra ela, olha, ou na verdade assim, né, nesse caso eu me senti ofendida, né, me senti traída, decepcionada, enfim. Mas não tinha como eu chegar e falar assim, olha, eu te perdoo. Mas o que eu fiz? Eu reconciliei comigo mesmo. E aí nas minhas orações, o meu processo de Deus me perdoa sempre, Deus me ama, então eu preciso perdoar. Agora, existem situações que a gente tem que chegar na pessoa e falar, olha, o mínimo que tinha que fazer, me desculpa. Por exemplo, a família. O catecismo da nossa Igreja Católica vai nos falar que a família é uma escola do perdão. Dentro das nossas famílias, gente, diariamente, nós precisamos fazer essa experiência de pedir perdão. Uma família que não vive o perdão é uma família que vai se dividir, vai acabar com um relacionamento afetivo e amoroso. Por exemplo, nós moramos em comunidade, nós somos em 5 da comunidade Vida. Nós precisamos passar pelas experiências do perdão diariamente, porque certamente eu machuco a Karina, ela me machuca, eu machuco os outros, então diariamente eu tenho que fazer essa experiência do perdão, de perdoar
e de ser perdoada. Tem coisa que eu até falo, gente, se a gente quiser o tempo inteiro ficar bravo um com o outro, nós vamos viver com uma disputa e uma divisão e vai ser muito difícil. O que nós precisamos fazer? Tem coisa que eu relevo. Olha, talvez a Karina não está num bom dia hoje e acabou descontando em mim. Ou talvez hoje eu esteja com uma enxaqueca, não tenho enxaqueca, então quando eu tenho eu fico muito irritada, fica difícil, a dor muitas vezes já deixa a gente mais irritado, né? E aí vou responder, talvez atravessado. Agora tem coisas que... O que está acontecendo? Vamos sentar e vamos conversar. Então o perdão ele passa pelo diálogo e pela compreensão. Eu preciso compreender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Então não dá para também viver, quando eu digo nesses casos que é possível, né? Não dá para viver um perdão sem diálogo, sem querer me colocar no lugar do outro, porque daí você vai conversar, você vai ver o que o outro passa. E você vai falar assim, eu preciso perdoar, porque eu também sou perdoada. Por isso que eu fiz questão de ler esse versículo aqui, 10, que fala assim, que nós somos imperfeitos, que nós também temos os nossos erros, que nós somos ofendidos, mas a gente também ofende. Então, por isso que o diálogo e o amor é essencial para que a gente aprenda a perdoar diariamente aqueles que convivem conosco, né? Seja na sua família, seja no seu serviço, seja na sua escola, nós precisamos e é urgente e necessário viver a experiência do perdão. Sim. Quando a Bruna fala dos erros, dessa nossa dificuldade, né, de olhar, de parar nos erros, né, antes do reparar, do se perdoar, eu me lembrava aqui de uma citação no livro Fio de Ouro, da Emir Nogueira, em que ela vai falar assim de Paulo e de Pedro. Paulo, que era perseguidor da igreja, dos cristãos, e depois se torna, né, um grande anunciador do evangelho. E aí ela vai nos dizer assim, Paulo nos ensina que ao invés de ficar se remoendo em remorsos, a atitude certa é acolher a misericórdia, o perdão e a confiança que Deus insiste em depositar em nós. Acolher o perdão, insistente de Deus. Olha só, o que muitas vezes para nós é desafiador, por isso nós precisamos olhar para Deus, porque Ele insiste em nos perdoar, Ele insiste em confiar em nós. E depois ela fala também de Pedro, que nos ensina a aceitar o perdão com humildade. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele aceita o perdão com humildade e exerce o seu papel fundamental na igreja de Cristo. Então, nós precisamos acolher esse perdão dessa forma, com todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós somos, até mesmo com o nosso sentimento de, às vezes, achar que nós não merecemos, mas de entender, merecemos sim, e precisamos nos transformar a partir disso. E qual que é o limite dessa transformação? Não tem um limite. Nós precisamos fazer isso durante toda a nossa vida. Viktor Frankl vai dizer assim, a liberdade espiritual, que é algo que nós conquistamos também através do perdão, do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que ela tenha sentido. Através do perdão nós vamos encontrando esse sentido da vida, esse sentido de quem nós somos, do porquê nós precisamos do perdão e de como ele nos ajuda a continuar, a não mais ficar presos no passado. E Papa Francisco ainda vai dizer, por saber que nós somos pecadores, não basta simplesmente, às vezes, não fazer nada de errado, não simplesmente sabermos que não cometemos nenhum mal, mas existe essa falta de fazer um bem. E aí ele vai dizer assim, é por essa nossa pobreza que se torna essa pobreza nossa que se faz força para perdoar, de perceber tudo isso que nós somos e temos em nós. E é por isso, justamente por isso, que Deus nos perdoa primeiro, para nós encontrarmos essa força de perdoar, de saber dessa nossa necessidade. E aí nós nos encontramos com a misericórdia. E aí Papa Francisco vai dizer assim, a misericórdia de Deus é a nossa libertação
e a nossa felicidade. E ainda dizia para a Bruna, eu fui procurar assim o significado, né, de misericórdia na Bíblia, aquilo que Deus quer nos dizer. E uma frase me chamou muita atenção diante de tudo aquilo que nós conversamos, vai dizer assim: a misericórdia é perdoar por simples bondade, ainda que o outro não mereça. Então, é assim que Deus olha para nós, mas como merecedores do seu perdão, e é assim que nós precisamos olhar para os outros, que apesar de aos nossos olhos parecerem que não mereçam, eles merecem. E nós precisamos fazer isso por simples bondade, por uma capacidade que nós temos no nosso coração. Karina falou do apóstolo Pedro, né? São Pedro, então, negou Jesus 3 vezes. São Pedro fugiu da sua responsabilidade, se perdeu de quem ele era. Mas, gente, um erro não nos define. O erro que você cometeu já na sua vida não define quem você é. O erro que tal pessoa cometeu com você não a define. Porque a gente erra ao longo da nossa vida. E mais uma vez, tá, gente? Eu quero ser insistente nisso. Eu não estou falando que... Como é que fala? Não estou justificando os nossos erros. Eu só quero dizer que nós não somos esses erros. E que nós não estamos imunes de errar. E que as pessoas, para que a gente consiga aprender a olhar para essas pessoas percebendo que ninguém é só defeito. Que ninguém é só erro. Que ninguém é feito somente de erros e defeitos, mas para que a gente aprenda a ter um olhar diferente para aquelas pessoas que nos ofenderam, para aquelas pessoas que muitas vezes nos traíram, para aquelas pessoas que nos abandonaram, para aquelas pessoas que nos decepcionaram. Se Jesus tivesse olhado assim para Pedro, Pedro não se tornaria aquilo que ele é. Né? Jesus não tirou de Pedro o apostolado, a missão que ele tinha por causa dos seus erros. Por quê? Pedro aprendeu com o seu erro. Porque Pedro se colocou num caminho de santidade e chegou a ser quem ele é. Tanto é que esse Pedro que nega Jesus, ele vai morrer martirizado. Então Pedro aprendeu com seus erros e cumpriu muito bem a sua missão porque exerceu a misericórdia, porque vivenciou a misericórdia de Deus. Por isso que eu falo que o perdão é transformador. Gente, olha o que o perdão fez na vida desse homem. Transformou a vida de Pedro. E pode transformar a minha e a sua vida também. O perdão é libertador. A Karina leu aqui, nos leva para a felicidade. Gente, quantas pessoas nós estamos encontrando que muitas vezes estão doentes porque estão carregando raiva, porque estão carregando rancor, porque estão desejando vingança para aqueles que fizeram mal para elas. As pessoas vão ficando doentes. Hoje eu vi um vídeo do Padre Léo que ele dizia assim, muitas vezes, é claro que as doenças são fisiológicas também, tá, gente? De repente assim, nossa, mas essa doença surgiu por falta de perdão? Não sei, né, qual é o seu caso específico. Mas eu digo assim, que essa falta de perdão, a raiva, ela vai nos endoecendo. Pode causar problemas no intestino, pode causar problemas de estômago, de dores de cabeça, enfim, podem causar muitas coisas físicas na nossa vida. Desequilíbrio no organismo. Desequilíbrio emocional, você vai se tornando uma pessoa fechada, uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida. Uma pessoa melindrosa que não pode falar nada, que você já acha que o mundo conspira contra você. Então, nós não podemos nos tornar pessoas assim. Sabe, pessoas assim que evitam o amor. Quantas vezes nós evitamos o amor porque a gente fala assim, eu não quero me machucar, eu não quero me ferir. E a gente vai vendo nas missões das escolas, gente, meninas tão novas que falam assim, eu não quero mais namorar nunca mais, eu não quero casar porque um namorado me feriu, porque meu pai me abandonou. Então a gente vai vendo que as experiências negativas, quando elas não são vivenciadas pela lógica do amor e do perdão, elas vão nos traumatizando, elas vão nos fechando para o amor. E é óbvio que, certamente, eu já disse isso em uma live, né? O amor, ele tem raízes de cruz. Então, o amor, por vezes, vai nos custar. Eu vi uma cofundadora de uma nova comunidade, ela falava assim, precisamos matar o que nos mata. Forte essa expressão, né? Mas assim,
mas não matar o amor. Matar o que nos mata, o que é? No sentido de matar o orgulho, matar a inveja, matar a arrogância, matar a vingança. Por isso que São Paulo vai colocando aqui que o amor não é orgulhoso, o amor não é invejoso, para nos dizer assim, que essas coisas nos privam de fazer uma experiência com amor. Que esses sentimentos nos roubam do amor, nos roubam do perdão. E é claro, você vai falar assim, Bruna, mas como que eu não vou sentir raiva? Gente, a raiva faz parte. Nossa, eu sinto raiva. Tem hora que eu vou assim, ai, por que isso tá acontecendo? Meu Deus do céu! Mas a questão é, o que eu faço com essa raiva? Eu não tenho controle dos meus sentimentos, a raiva vai vir, a irritação vai vir. Mas o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar remoendo, ressentindo. Eu não posso colocar isso, tampar os meus olhos e fazer disso, deixar que esses sentimentos me dominem. Isso não. E aí eu tenho que usar da minha inteligência, eu tenho que usar das capacidades que Deus me deu para administrar tudo isso. E quando eu aprendo a administrar esses sentimentos, aí eu vou conseguir perdoar aquilo que fizeram comigo. Aí você pergunta assim, como que eu vou perdoar quem me ofendeu? Vamos na prática, né? A gente tá falando prática. O que eu faço para perdoar? O Papa Bento, ele vai escrever assim nessa encíclica, né? Do Deus é Amor. Aprendendo a ver aquela pessoa não somente com os seus olhos, não somente com os seus sentimentos, mas a partir do olhar, da perspectiva de Jesus Cristo. Por isso que eu falei que os sentimentos não podem nos dominar. Porque se os sentimentos te dominar, você jamais vai conseguir olhar a pessoa na sua integridade, naquilo que ela é. Eu me lembro, agora eu vou expor uma situação que nós vivemos aqui na comunidade, mas eu vou expor porque assim, é uma coisa que já está muito bem resolvida. E é por testemunho também, né? Me lembro que quando eu entrei para a comunidade de vida, eu, a Daiane e a Amanda, nós fomos as primeiras assim, né? E nós tínhamos muitas dificuldades umas com as outras. Eu com 18 anos, né? Elas tinham acho que 21. Então assim, a convivência era uma convivência muito difícil. E eu ficava muito irritada, a Daiane irritada, a Amanda irritada, nós somos muito diferentes. E aí um dia o Maurício falou assim para mim, nosso fundador, Bruna, você é incapaz de olhar para elas com amor? Separa o erro da pessoa. Olha para as meninas como pessoa, como filhas amadas de Deus, não como um erro que elas cometem. E, gente, essa frase, separa o erro da pessoa. Mas isso foi tão profundo, isso nunca mais saiu de mim. Foi algo assim libertador. E aí eu me lembro que a gente foi passando por um processo de cura, né? E teve uma missa de consagração da comunidade, renovação dos votos. E na hora da comunhão eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso renovar os meus votos sem resolver essa situação com as meninas. Mas Jesus, me ensina a olhar para elas com amor. Me ensina a ver nelas que elas são imagem e semelhança. Eu sei que da mesma forma que eu fui muito ferida, eu também as machuquei. Eu também feri-las. Então nos ajude a viver o perdão. Gente, é graça de Deus o perdão e uma decisão nossa. Eu preciso decidir. Você tem que decidir perdoar essas pessoas, mas não só por uma decisão puramente humana, mas aí você vai contar com a graça de Deus. A partir dessa missa, a partir desse ano, as coisas mudaram. E nós nos perdoamos verdadeiramente, nós vivemos o amor e hoje eu sei o que é amar. Hoje eu sei o que é perdoar. E hoje a gente conseguiu enxergar o que de fato uma e as outras representam para nós. A gente conseguiu encontrar o valor de cada uma a partir dessa experiência do perdão. A Daiane tá online, a Amanda tá na aula, mas a Daiane tá online, né? E a gente, assim, é prova viva de que é possível. Porque senão as pessoas pensam, nossa, vocês são consagrados, vocês não entendem. A gente entende sim, porque é difícil conviver com pessoas diferentes. Porque nós tivemos as dificuldades, não só na comunidade, mas dificuldades familiares, em que essa palavra foi fundamento para as nossas experiências de perdão. E mais uma vez eu falo, o perdão me libertou. O perdão revelou para mim, para Daiane e para Amanda quem nós somos. Revelou que a força do bem é muito maior do que a força do mal. Padre Fábio de Mello vai dizer assim, que a gratidão, eu até citei na live de segunda-feira,
A gratidão nos coloca no eixo diante dos nossos erros. E como ser grato, né, por toda... A Bruna falava, né, da história, antes de citar esse acontecimento. Mas assim, quando eu olho pra minha história, quantas coisas não parecem motivos pra justificar assim, não posso perdoar, não posso continuar, não consigo. Mas se a gente não for grato por aquilo que acontece na nossa história, nos colocarmos no eixo para seguir, a gente vai sempre se justificar. É preciso esse reconhecimento do valor de cada acontecimento, de cada situação, que vai nos moldando, que vai nos transformando, que vai fazendo a gente ir nos tornando cada vez mais aquilo que a gente de fato tem que ser. Esse ano, uma conhecida, ela me contou assim uma experiência que me marcou muito. Deus falou comigo através da experiência dela. E ela me dizia assim, ela estava cuidando da mãe, que estava doente, mas que também entre elas havia muito atrito por conta da mãe ter um temperamento muito forte. Então, diante da situação da enfermidade, acabava sempre atacando ela, mas mesmo assim ela sempre foi cuidando com muito amor. Só que o filho dela olhava para a relação das duas e ficava inconformado. Não gostava que a avó tratasse a mãe daquela forma de jeito nenhum. E sempre questionando ela, mãe, por que você aguenta isso? Você não é a única filha, por que você não manda ela para casa de outra pessoa? E enfim, indignado, sem desrespeito, mas indignado com a situação. E aí ela virou para ele e disse assim, filho, ela não me faz mais falta. Não no sentido de que não tem importância, mas eu não quero exigir nada dela. Eu escolho perdoá-la por tudo que ela faz e eu escolho amá-la. Quando você não exige mais do outro, quando não te faz mais falta, você percebe que amadureceu. Gente, isso me tirou o chão. Porque como primeiro um filho não sente... É claro que existem várias situações da nossa vida, mas olhemos para essa situação. Como um filho não sente mais falta da mãe? Não importa a idade. Para sempre a gente tem esse afeto. Mas diante dessa situação, ou ela abria a mão do que é natural e direito de filha dela ter o cuidado e afeto da mãe, ou ela ia sempre ficar aprisionada nessa justificativa de que ela não era capaz de perdoar nessa situação e ia viver aprisionada nesse sentimento para o resto da vida. E como a Bruna dizia, tem que ser decisão. Tem que escolher perdoar e escolher amar para amadurecer. Porque fora disso, são só imaturidades do nosso sentimento. A Bruna e eu, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Nas refeições, quando a gente vai partilhando sobre as experiências que a gente faz no dia a dia e tudo mais. E a gente fala assim, no fim de tudo, é sempre um egoísmo nosso de querer que sempre os outros nos entendam. Quando, na verdade, a experiência mais profunda que o ser humano vai fazer é que Deus não coloca condição nenhuma para nos amar. Nenhuma. Ele só pede que nós entendamos que nós somos amados. E a partir disso a cura vem, não precisa de mais nada. Só que é algo que precisa de um passo tão determinado nosso e por isso nós somos desafiados a viver isso todos os dias. Mas eu digo para vocês, tenham coragem. Depois disso, eu olho para tudo e fico pensando assim, eu não quero exigir e ter falta daquilo que os outros vão me dar, daquilo que os outros vão fazer para mim. Primeiro eu quero amar e depois acolher o que vier. Até Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve nos seus livros para suas irmãs do Carmelo, ela sempre diz assim, não fique esperando elogios, não fique esperando que as pessoas te sirvam. Sirvam o Senhor e se deixem servir por Ele. Não fiquem se preocupando com as coisas externas, porque é o interior que vale. E muitas vezes a gente se esquece disso. Mas a cura interior acontece no nosso interior justamente porque o exterior vai ser só a consequência, vai ser só a transparência daquilo que nós vivemos. E falando um pouco aqui, quero falar aqui do nosso catecismo, que vai dizer assim, gente, não está em nós, não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa,
Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo, o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. O perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte do que o pecado. Entende, gente? Às vezes eu escuto pessoas que falam assim, eu queria esquecer essa situação da minha vida. E muitas vezes eu falei também, nossa, eu queria esquecer. Mas não esquece. Não dá para esquecer aquilo que as pessoas fizeram para você. Não dá para esquecer as ofensas, as traições, não, a gente não se esquece. Mas um coração que se entrega ao Espírito Santo, um coração que se deixa ser amado por Deus, um coração que deixa ser acolhido pela graça de Deus, é um coração que vai ter as suas feridas transformadas em compaixão. É um coração que vai ser curado, renovado e transformado. E nós não temos o direito de reter em nós todo esse amor que Deus nos dá. Se você quer ser feliz, como todo mundo, hoje a gente vê muito assim, né? Eu quero ser feliz, é meu direito. Sim. E de fato, gente, você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ser livre. Livre a partir daquilo que Deus, a partir da dinâmica de Deus. E essa dinâmica de Deus, essa liberdade, justamente essa liberdade interior, de não ser dominado pela falta de perdão, de não ser dominado pela ira, pela vingança, mas deixe essa ferida ser curada. Não morra sem ser transformado. Não vá embora dessa vida com o coração machucado, mas deixe Deus curar a ferida da sua alma. Deixa Deus curar o seu coração, deixa Deus curar a sua história. Não dá para mudar, né? Não dá para mudar, não dá para esquecer, mas dá para se transformar. Então permita com que o amor de Deus transforme a sua vida, transforme a sua história, a partir desse amor grandioso que Deus derrama sobre nós todos os dias. Caminhando aí para o finalzinho, pessoal, eu só queria dizer assim, que é claro que não é hoje que você vai olhar para essa palavra e amanhã você vai acordar já com tudo isso não aqui. Não passe de mágica, tá, gente? É um processo. Vivendo tudo isso. Mas quando eu lia no começo, eu ficava pensando assim, nós precisamos lutar muito para conquistar todas estas coisas. Mas não se esqueçam de uma coisa, tudo isso que o amor é capaz de realizar está ao nosso dispor. Muitas vezes nós não conseguimos oferecer, mas podemos. Mas a gente não consegue por ainda não ter feito essa experiência tão profunda. Mas está ao nosso dispor porque Deus é o amor. Então todas essas virtudes, Deus é paciente conosco, prestativo conosco. Ele não se... Como é que é aqui? Ele não nos olha com injustiça. Ele está sempre colocando isso em prática conosco para nos ensinar. Então, diante dessa experiência, olhe para essa palavra e primeiro acolha isso. Eu tenho esse amor. Esse amor está ao meu dispor. E a partir do momento que você acolhê-lo, com certeza, ao longo dos dias na sua vida, você vai poder contemplar também essas virtudes em você. Mas, em primeiro lugar, acolha esse amor e esse perdão de que nós falamos ao longo dessa live. Para encerrar, ontem nós celebramos o dia de Nossa Senhora das Dores. E eu achei tão bonito, gente, que no ofício das leituras ontem dizia assim, que uma espada transpassou o coração de Jesus, mas Jesus já estava morto. Agora Maria estava viva e uma espada transpassou a sua alma. E doeu no coração de Maria, mas ela, como mãe, perdoou a humanidade de ter matado seu filho, porque ela sabia que era um gesto maior de amor. E Maria ficou de pé diante do sofrimento, diante da perda de um filho. Então o Papa Bento, Papa Bento XVI, ele termina a sua encíclica do Deus é Amor, falando de Nossa Senhora, falando assim, Maria, Virgem Mãe, mostra-nos o que é o amor, e este tem a sua origem. Peçamos a ela força e confiança para nos entregarmos ao verdadeiro amor.
E assim a gente vai encerrando a nossa live e eu quero entregar a sua vida também nas mãos de Nossa Senhora. Primeiro, para que você permaneça de pé diante dos sofrimentos da sua vida. Para que você não se entregue à sua dor. E para que você não se entregue à escravidão da falta de perdão. Mas que através da experiência do amor, através do olhar maternal, do colo maternal de Nossa Senhora, você seja capaz de fazer essa experiência libertadora, de deixar com que o amor de Deus transforme a sua ferida em compaixão. Então, gente, muito bem, Deus abençoe, tá meio corridinho, né? Daqui a pouco já vai cair. Sim, uns minutinhos ainda. A nossa live. Nós queremos agradecer por você ter ficado conosco. Se você quiser, né, conversar, partilhar, nós estamos à disposição, entre em contato conosco, mande seus pedidos de oração. E, gente, o pessoal do Face, procure lá no Instagram, né? Vamos se interagir conosco, né? A gente põe aí as nossas caixinhas de pergunta, a gente faz os nossos stories. Então, nos siga lá no Instagram, fica lá conosco que sempre a gente está atualizando, né? Sobre aquilo que a igreja celebra, a gente está sempre partilhando a liturgia, né? Que nos ajuda tanto nessa nossa busca pela santidade. Então, nos procura lá no Instagram da comunidade, procure no nosso canal do YouTube, compartilhe aí para quem você acha que precisa. E também, se você precisar conversar, mais uma vez eu falo, né? Nós nos colocamos à disposição. Pessoal, Deus abençoe. Um bom aí restante de semana. Nos encontramos na sexta-feira novamente. Não deixem de participar conosco. E coragem, né? Força, não desistam. Deus abençoe e até sexta-feira. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e contem com as nossas orações.